Vamos falar do caso Genivaldo. Lembrando que esses policiais, gente, estão respondendo por homicídio com 3 qualificadoras, por tortura, abuso de autoridade. Genivaldo ficou mais de 11 minutos trancado no porta-malas da viatura com gás lacrimogêneo. Eles voltaram a ser ouvidos hoje. Esse caso não teve repercussão apenas nacional, né? Teve repercussão internacional. A data, inclusive, que Genivaldo morreu marcava 1 ano de uma morte também parecida lá nos Estados Unidos, de George Floyd. Ele que foi também, durante uma abordagem policial lá nos Estados Unidos, assassinado com o joelho de um policial. Ele foi morto por asfixia, da mesma forma que Genivaldo, também um homem negro, e com esquizofrenia. A previsão é que essa audiência se estenda até amanhã. Então, primeiro nós vamos agora com as informações da Sara Medeiros, que acompanhou a movimentação na porta do Tribunal de Justiça. Confira na reportagem. Logo cedo começou a movimentação em frente ao prédio da Justiça Federal em Aracaju, com a chegada de advogados de defesa e de acusação do caso Genivaldo. Às 7h50 da manhã, 2 viaturas da Polícia Federal chegaram ao fórum trazendo os policiais rodoviários. Nessa terça-feira foi retomada a audiência do processo criminal contra os 3 policiais acusados de participar da abordagem que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, em maio deste ano no município de Umbaúba. Neste 5º dia de audiência, começa a tomada do depoimento dos policiais William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima. O advogado da família de Genivaldo considera esse um ponto crucial do processo. O procedimento do júri é dividido em 2 etapas, primeira e segunda fase. Essa primeira fase ela tem esse último ato agora da instrução com o interrogatório dos réus. Então é um momento agora em que os réus, os 3, iniciarão o interrogatório deles. Várias perguntas são feitas, o Ministério Público Federal pergunta, a assistência de acusação pergunta, as defesas de cada um dos réus também perguntarão. Isso aí pode se estender ao longo do dia e amanhã também. O advogado Emanuel Cacho, que está à frente da defesa de um dos policiais, Kleber Nascimento, também classificou essa fase do processo como uma das mais importantes. Hoje é a parte talvez mais importante, que é o depoimento deles com o juiz. Esclarecer exatamente o que aconteceu é fundamental para que haja um julgamento justo. Ainda de acordo com o advogado, a defesa solicitou ao magistrado que outras 8 testemunhas também sejam ouvidas no processo. Nós pedimos a oitiva de pelo menos 8 testemunhas. O juiz pode deferir ou não, mas para que a defesa esteja completa, num caso tão complexo como esse, é preciso acalmar um pouco e ouvir e pegar prova. A gente não quer nada mais do que as provas e a verdade, é só a verdade. Os advogados acreditam que o depoimento dos policiais rodoviários federais pode durar 2 dias. E ao final, o magistrado vai definir se eles irão ou não a júri popular. As provas colhidas tanto em sede de investigação quanto agora também submetidas ao contraditório em audiência, nos levam a acreditar que sim serão pronunciados e julgados pelo Tribunal do Júri. Genivaldo morreu após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e submetido à inalação de gás lacrimogênio. Os policiais rodoviários federais foram presos preventivamente após se apresentarem voluntariamente à Polícia Federal no dia 14 de outubro. Eles foram indiciados por homicídio qualificado e abuso de autoridade. O caso aconteceu no dia 25 de maio deste ano. A certidão de óbito apontou asfixia e insuficiência respiratória como causa da morte de Genivaldo. Genivaldo morreu após ficar 11 minutos e 27 segundos exposto a gases tóxicos, impedido de sair da viatura da PRF, segundo a perícia feita pela Polícia Federal. Olha, gente, o repórter Lucas Moura já está... Agora sim, vamos começar a falar do caso Genivaldo.
No dia 25 de maio deste ano, Umbaúba, aqui em Sergipe, virou notícia internacional, infelizmente. Genivaldo dos Santos tinha um diagnóstico de esquizofrenia e no momento em que ele foi abordado pela polícia, ele estava numa moto que é da irmã dele, estava de chinelo e estava sem capacete. Genivaldo já tinha passado por um episódio de abordagem policial e tinha um certo trauma, né? Ele tinha algumas questões, assim, ele tinha muito medo, ele ficava agoniado, mesmo tomando todos os remédios, mesmo levando uma vida tranquila em que ele levava o filho para a escola, buscava o filho na escola, trabalhava, enfim. No momento da abordagem, o Genivaldo, ele não resistiu à abordagem, mas ele não, digamos assim, atendeu imediatamente os comandos dados pela polícia, como, por exemplo, colocar imediatamente a mão na cabeça, coisas nesse sentido. Essa seria a justificativa da polícia para logo em seguida da abordagem ter amarrado os pés e as mãos de Genivaldo. Reparem nas imagens, gente, que foram muitas câmeras ligadas, muitas pessoas registrando tudo o que aconteceu. E nem tanta câmera assustou ou, enfim, incomodou a ponto deles pararem. Eles continuaram. Eles não ficaram em momento nenhum inibidos com essa exposição. Nesses vídeos a gente pode ouvir os gritos de algumas pessoas dizendo: ele tem doença, ele toma remédio controlado. O Genivaldo estava no bolso, inclusive, com a receita médica. Ele chegou a tentar mostrar para os policiais. Não satisfeitos em amarrar as mãos e os pés de Genivaldo, os policiais colocaram o Genivaldo no porta-malas da viatura, o que também não foi suficiente. Porque depois de colocar o Genivaldo no porta-malas da viatura, eles jogaram a bomba de gás lacrimogêneo. O Genivaldo ficou cerca de 11 minutos aí, balançando as pernas até a morte. Ele foi levado para um hospital e foi diagnosticado em seguida no Instituto Médico Legal que a causa da morte foi asfixia mecânica. Um ano antes disso, 2 anos, se eu não me engano, meu diretor me corrija, o George Floyd, lá nos Estados Unidos, um homem negro, foi abordado por policiais, foi imobilizado com o joelho de um dos policiais, também com pessoas filmando, também com pessoas prevendo o que ia acontecer, gritando: ele vai morrer, ele vai morrer. E esse policial não tirou o joelho do pescoço do George Floyd, que morreu. Então depois, no mesmo dia, 25 de maio, aconteceu algo parecido aqui em Umbaúba, no nosso estado de Sergipe. Um homem negro com esquizofrenia foi abordado pela polícia e essa abordagem acabou na morte. 5 policiais assinaram um termo de ocorrência, a gente mostrou aqui. Então existia a suspeita de envolvimento de 5 policiais. 2 foram descartados. Então confessaram estar na hora do crime 3 policiais. Eles foram presos, estão presos, e a gente tem informação de que os 3, gente, o William de Barros Noia, o Kleber Nascimento Freitas, o Paulo Rodolfo Lima Nascimento, temos dimensão da gravidade do que eles fizeram. Um pai presente, né? O Genivaldo era um pai extremamente presente. A gente tem vídeos até de Genivaldo dançando, Genivaldo brincando com os filhos. São imagens muito emocionantes. Esses homens estão presos e, diante de toda a repercussão, diante da gravidade, parece que tomaram, né, de fato, consciência do que aconteceu. E os 3 foram ouvidos hoje, no 5º dia de audiência. Eu estou trazendo isso aqui
porque a informação que chega é que eles estão muito abalados, extremamente abalados. Foram depoimentos muito fortes hoje. E quem está sabendo disso é o repórter Lucas Moura. Lucas, que está desde o primeiro momento nesse caso. Lucas tem um conhecimento da área do direito, né, Lucas? Ele estuda, inclusive, isso, além do jornalismo. E tem algumas informações que pode ser técnica, né, Lucas? Mas que você consegue trazer para a gente no nosso vocabulário, né? Como a gente diz aqui no jornalismo popular, de uma forma mais tranquila para a gente entender. O que todo mundo quer saber, né, Lucas? Como é que foram esses depoimentos? O Kleber, por exemplo, ele já está melhor de saúde? Ele chegou a passar mal em uma audiência que foi suspensa. Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, respondendo a essa última pergunta que você faz, a informação que temos é que sim, ele conseguiu prestar o seu depoimento. O depoimento ele fluiu dentro de uma aparente normalidade, diferente do que tinha acontecido na outra oportunidade, mas a informação que se tem é que não só o depoimento do Kleber, mas todos os depoimentos, eles foram extremamente emocionantes. Depoimentos que comoveram a todos que estavam no plenário acompanhando a audiência. A gente lembra, Mariane, até para que a gente possa esclarecer ao nosso telespectador que ainda não entendeu a logística, o funcionamento dessas audiências, é importante dizer o seguinte: nesse momento, nessas audiências que estão acontecendo, não está sendo analisado se esses 3 homens, os 3 policiais, eles são culpados ou não, se serão ou não condenados. O que está sendo analisado agora é se eles irão a júri popular ou não. Dentro do processo judicial, funciona da seguinte forma: quando há um crime de homicídio, a gente sabe, e todo mundo acompanha, inclusive aqui no Cidade Alerta, o julgamento quem faz não é o juiz, e sim a população. São 7 jurados escolhidos, né, por sorteio que fazem o julgamento. Eles poderão ir ou não a julgamento, desde que o juiz decida que eles devem ir a julgamento. A gente lembra que eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal por 3 crimes. Quais são esses crimes? Os crimes de tortura, também o crime de abuso de autoridade e o crime de homicídio qualificado. Então nós temos 3 crimes. Por ter, em meio a estes, o homicídio envolvido, o crime de homicídio envolvido, todos os crimes, se comprovada a necessidade perante o juiz decidir que o caso deve ir a júri popular, todos os crimes serão julgados juntos, numa mesma audiência, em um mesmo pleno do júri. Os jurados, então, decidindo crime por crime, se eles são culpados ou inocentes dos crimes pelos quais estarão sendo acusados, portanto, estão sendo acusados, portanto. Essa é a situação, essa é a logística. Então, depois de todos estes dias de audiência de instrução, essa é a fase que se chama a audiência de instrução, depois de todas as pessoas ouvidas e agora sim, por último, os réus, o juiz decidirá se o caso vai ou não a júri popular. E é um caso, Mariana, extremamente melindroso. É um caso que exige da justiça um cuidado gigantesco e que tem sido tratado dessa forma. Para se ter uma ideia, até o momento já foram ouvidas 19 testemunhas de acusação e 17 testemunhas de defesa. Fazendo uma conta simples, a gente sabe que chegamos aí ao número de 36 testemunhas ouvidas. Não são poucas testemunhas. Um caso como esse não poderia também ter menos testemunhas do que estas. São 36 testemunhas que estão sendo ouvidas. Eles são ouvidos pelo juiz, pelo advogado, os advogados de defesa, pela promotoria, pelos assistentes de acusação, que são os advogados da família de Genivaldo também. Importante frisar também o seguinte: além das testemunhas, e aí sim, dentro do contexto do que a gente estava conversando aqui,
os réus eles também estão sendo ouvidos. Havia muita expectativa para que eles fossem ouvidos. Hoje pela manhã nós temos a informação de que o William de Barros Noia foi ouvido, um depoimento de cerca de 2 horas. Agora à tarde nós tivemos o depoimento do Kleber Nascimento Freitas e nós tivemos também, iniciado há mais ou menos meia hora, o depoimento do Paulo Rodolfo Lima Nascimento. Ele inclusive está sendo ouvido neste exato momento. Há uma previsão por parte das pessoas que estão lá dentro, né? Nós temos alguns contatos, as pessoas passam algumas informações para nós, de que hoje os trabalhos sigam até as 7h30 da noite. E há uma expectativa também de que os trabalhos provavelmente cheguem e se estendam até amanhã. Não há confirmação em relação a isso. Não se sabe se de fato nós teremos a extensão dos trabalhos até o dia de amanhã. O que se sabe é que hoje nós já estamos tendo a oitiva, né, o depoimento desse terceiro policial envolvido na fatalidade, na morte do Genivaldo. E aí dentro do que eles falaram, Mariana, como eu disse, foi muito emocionante. É importante frisar o seguinte: eles a todo momento, e isso foi um discurso quase que unânime entre eles reforçaram e disseram que não tinham a intenção de matar o Genivaldo, que em nenhum momento achavam que o Genivaldo chegaria à morte, e disseram também e pronunciaram em alto e bom som para todos que estavam no plenário um pedido de desculpas à família de Genivaldo. E são informações que chegam para a gente do que aconteceu dentro da audiência. E alguns trechos específicos do que cada um disse também chegou para a gente. Por exemplo, o William, né, o PRF, ele disse que seguiu todos os procedimentos previstos nos manuais da corporação e que nunca pensou em ofender a integridade física de Genivaldo. Lógico, foi o que ele disse, né? Se ele seguiu ou não, de fato, todos os manuais, o juiz vai analisar e o júri depois vai analisar e defesa e acusação estarão com a palavra para isso, mas foi o que ele disse em plenário. O Kleber Freitas, ele disse que depois de 29 anos de policial rodoviário de pista, 20 como socorrista de primeiros socorros, ele estava na função efetivamente há 3 meses antes do lamentável episódio de Genivaldo, pois tinha sido transferido em dezembro de 2021. O Paulo Rodolfo disse em interrogatório que nunca pensou em risco de vida para Genivaldo. Foram depoimentos altamente impactantes, depoimentos, repito, extremamente emocionantes, em que eles pediram desculpas. Isso é fato. Está aí o registro e as informações chegaram até nós, a família de Genivaldo. O lamentável, Mariana, dentro de todo esse contexto, é que eles aparentam e esboçam um sentimento talvez de arrependimento, mas agora não dá mais para voltar atrás, Mariana. É duro, viu, Lucas? É muito duro. Você estava falando aí, a gente fala, é claro, né? Deu a voz o tempo todo para a família do Genivaldo, para os advogados, sempre ouvindo, né, a lamentação e a dor, né, de pessoas que viram uma outra ser assassinada. É devastador. Mas agora quando você traz também o outro lado, né, o remorso, a dor de quem provocou isso, a gente também vê uma outra perspectiva. Eu agradeço, viu, Lucas, pela precisão aí das informações.